Essa apresentação é feita para você entender melhor seu sistema imunológico e fortalecimento da sua saúde. Seu sistema imunológico é o que protege você contra as doenças. É a primeira linha de defesa do organismo. Ele procura os invasores que atacam o nosso corpo constantemente. E ele tem que ser capaz de reconhecer, responder e relembrar-se dos invasores. Um sistema imunológico saudável é inteligente, forte e equilibrado. Então, vamos entender como o nosso sistema imunológico funciona. Vamos usar como exemplo a catapora. Joãozinho era uma criança feliz, mas um dia alguém da vizinhança que tinha catapora espirrou perto dele. E alguns dias ele começou com manchas vermelhas e ele contraiu a catapora. O sistema imunológico do Joãozinho nunca tinha visto o vírus da catapora. De fato, não sabia o que fazia se sentir tão mal. Em alguns dias, o sistema imunológico do Joãozinho identificou o vírus da catapora e começou a produzir defesas contra ele. Mas por muitos dias, Joãozinho estava muito doente com a catapora. Uma vez que o sistema imunológico detectou e definiu o invasor, ele tem a capacidade de memorizar a identidade do invasor para criar a memória celular. Sempre que encontra este vírus, ele dispara um alarme e começa a se defender, e você não fica doente porque você adquiriu imunidade. A imunidade é uma palavra maravilhosa, significa que você tem proteção. O problema em adquirir imunidade desse modo é que você precisa primeiro ter a doença como o Joãozinho, para depois ficar bem. A segunda maneira de adquirir imunidade é com a vacinação. Esse é o modo como a vacina funciona. Vamos pegar de novo o exemplo da catapora. O vírus usado na vacina é mais fraco e não pode causar a doença. Embora tenha a mesma aparência, ele não causa a doença. A pessoa vacinada com o vírus inativado e seu sistema imunológico acredita ser o vírus nocivo. E começa a produzir defesas como se você estivesse sendo atacado pela catapora. O seu sistema imunológico desenvolve a memória celular e quando você é atacado pelo vírus que pode causar a catapora, você já tem a imunidade e não fica doente. E você tem novamente essa palavra maravilhosa, imunidade. O problema com a vacinação é que temos muitos germes, bactérias e vírus e poucas vacinas. Vamos revisar por um momento. Conseguimos a imunidade tendo doença, como a catapora, e o organismo vai criar a memória celular e nos proteger contra a doença no futuro. E nós também podemos ser vacinados, o que basicamente ensina o nosso sistema imunológico a criar a memória celular, que ensina a reconhecer aquela determinada doença e proteger o organismo. Até recentemente, estas eram as únicas duas maneiras de você proteger o teu organismo. Agora temos uma terceira maneira e você precisa conhecer. Não seria fantástico se nós tivéssemos uma fábrica onde pudéssemos produzir memória celular? O mesmo tipo de memória celular que o organismo produz quando temos uma doença como catapora ou depois de ter tomado a vacina, não seria maravilhoso se pudéssemos ter máquinas naquela fábrica que produzissem memória celular, que educassem e fortalecessem o nosso sistema imunológico? Bem, de fato nós temos essas fábricas e elas são fazendas e as máquinas dessas fábricas são vacas e galinhas que ajudam a proteger-nos. Porque a vaca e a galinha entram em contato com exatamente os mesmos tipos de germes que nós. E elas têm o mesmo tipo de resposta para aqueles germes que nós temos. E sua exposição ensina como lutar com o problema. E eles produzem uma resposta do mesmo modo que nós fazemos. Exatamente como nós fazemos, as vacas transferem suas memórias celulares para seus recém-nascidos quando eles são amamentados com colostro. Exatamente como os humanos fazem.
Galinhas fazem o mesmo quando elas introduzem suas memórias celulares na gema do ovo. Então, os recém-nascidos vão ter o sistema imunológico educado como o da mãe. A galinha transmite suas memórias celulares para os pintinhos. As memórias produzidas pelos humanos, vacas e galinhas têm a mesma função. Elas permitem o reconhecimento dos agentes prejudiciais e a imediata resposta do sistema imunológico para estes problemas. E essas memórias celulares são chamadas de fator de transferência. E nós aprendemos como transferir essas memórias do colosso bovino e da gema do ovo através de um processo especial de filtração. Eles são colocados em uma cápsula para serem consumidos diariamente. Então, nós podemos educar e fortalecer o nosso sistema imunológico. Nós não precisamos mais procurar este processo de aprendizado. Cada vez que o nosso sistema imunológico é exposto, ele tem mais capacidade e habilidade de responder, porque os fatores de transferência passam as memórias moleculares, que educam o nosso sistema, e dão a ele a habilidade de responder imediatamente, porque ele reconhece os problemas através das memórias passadas pelo fator de transferência. Agora, se você for exposto a uma doença, aquelas memórias celulares vão te dar a habilidade de responder imediatamente. E nós não precisamos ficar doentes como o Joãozinho. Nós podemos receber a mesma proteção de como se tivéssemos sido vacinados. Os fatores de transferência produzem memórias celulares que nos dão a capacidade de resposta imediata às doenças. E com isso ter uma vida longa e saudável.